Olá, uma boa noite, queridos companheiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aqui estamos nós, dando sequência a mais uma reunião em meio virtual, aproveitando-nos desses momentos e da tecnologia que nos proporciona esta ferramenta de estarmos sempre unidos, não somente em pensamento, mas, sobretudo, unidos através de uma frequência, através de uma onda que permite que nós estejamos, através de aparelhos eletrônicos, conectados. Por isso, as orações iniciais, as vibrações e a própria música devem, nesse instante, nos unir. E se nós estivermos unidos neste mesmo momento, neste mesmo horário, é exatamente como se estivéssemos dentro de uma casa espírita. Como Jesus sempre dizia, uma vara sozinha nós podemos quebrar. Duas, com um pouquinho de esforço, nós também quebramos. Mas um feixe de varas, dificilmente nós vamos conseguir quebrar, nós vamos conseguir destruir. Por isso, assim como foi proposto com a criação do grupo, que todos nós pudéssemos, nesses mesmos horários, estarmos conectados, é importante que nós adotemos essa disciplina que foi requerida a Chico Xavier quando Emmanuel lhe propôs este trabalho em conjunto. Disciplina que nós precisamos ter para todos os momentos, para todas as fases, para todos os compromissos que nós vamos ter na nossa existência. Disciplina é uma palavra que precisa ser muito bem entendida, a fim de que nós não nos tornemos também escravos, sobretudo escravos do tempo, sobretudo escravos das limitações que a matéria nos proporciona. Por isso, proponho para todos vocês hoje uma breve reflexão sobre um texto de José Carlos de Luca, no livro Cura e Libertação, onde ele, no capítulo intitulado Libertação Espiritual, traz-nos inclusive uma lição de André Luiz, presente no livro A Agenda Cristã. E esta lição de André Luiz, ela diz respeito a nós aprendermos a nos libertar espiritualmente, chamando-nos a atenção, sobretudo para a forma como nós nos relacionamos com os espíritos que fazem parte da nossa vida, sobretudo os espíritos desencarnados. Aqui é sempre bom a gente aproveitar as oportunidades para estudarmos. E quando nós estudamos Kardec, a gente vai percebendo como ele vai colocando as palavras nos seus respectivos lugares, facilitando assim a nossa compreensão de todo e qualquer termo. Quando Kardec, por exemplo, sempre menciona nas suas obras espírito, ele está se referindo a espíritos desencarnados. E quando ele quer se referir a seres encarnados, ele chama o espírito de alma, ou de criatura humana, ou simplesmente de homens e mulheres. Então, quando se fala em libertação espiritual, nós estamos, assim como André Luiz nos propõe essa reflexão, precisamos buscar esta separação. A separação no nosso entendimento, a separação na nossa própria memória das coisas que infelizmente ainda nos prendem à matéria. E muitas das vezes, e é o que De Luca vai dizer para nós nesse livro, essas coisas que nos prendem, infelizmente, muitas delas giram ao redor da própria culpa, da ignorância, dos vícios ou paixões propriamente ditos. Por isso, ele propõe como reflexão a libertação. Porque sem liberdade, gente, o que nós podemos fazer? O que somos sem a liberdade? Como encaramos o sofrimento sem a liberdade ou com a liberdade? Inclusive, vou só lançar uma proposta para que vocês reflitam, por exemplo, sobre a parábola do filho pródigo.
Inclusive, recentemente, num grupo de estudo, nós lançamos este questionamento, porque na parábola do filho pródigo temos algumas interpretações, eu não vou adentrar aqui ao mérito delas, mas temos uma interpretação bem interessante que no livro das parábolas, escrito por Huberto Ruden, ele nos propõe uma análise daquele processo onde o filho mais novo, o filho mais jovem, pede a partilha da sua herança. Essa herança e essa partilha querem exatamente significar uma outra coisa diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver e entender. Sempre levamos para o lado exclusivamente material. Mas Ruden nos propõe uma reflexão do ponto de vista espiritual. E eu só vou, lógico, lançar aqui algumas curiosidades, porque, segundo ele, o que o filho mais jovem estava fazendo? Exatamente procurando a sua liberdade. A gente precisa aprender a interpretar as coisas de um ponto de vista mais crístico. Sim, porque nós temos que olhar as coisas como espíritos que hoje, os encarnados, estamos na matéria. A gente não tem que olhar as coisas e interpretar ou buscar as interpretações do ponto de vista material. Então, o que Huberto Ruden propõe é uma reflexão sobre essa busca pela libertação do filho mais jovem. E o filho mais velho, ele não desejava. Por quê? Porque ele estava ou ele gostava ficar naquela situação cômoda. Eu vou ficar aqui porque aqui eu estou tranquilo, está tudo bem. Para que eu vou buscar alguma coisa lá fora? Para que eu vou buscar algo diferente se aqui tudo que eu preciso, tudo que eu quero, eu tenho? Então, muitos de nós, infelizmente, nos acomodamos. E neste comodismo, nós atraímos, infelizmente, dor e sofrimento e não buscamos a libertação. O filho mais jovem, por exemplo, passou por um período de prazeres. De repente, acabou-se o dinheiro. Como conta a parábola, bate-lhe a necessidade de trabalhar. E essa necessidade de trabalhar fez com que ele, do ponto de vista material, sofresse principalmente por conta daquilo que ele tinha na casa do seu pai. Nem o alimento, sequer o alimento dos porcos, segundo algumas traduções, ele poderia usufruir. E aí nós perguntamos, depois que ele cai em si e resolve retornar, quem sofre mais? O filho mais velho, que ficou lá com o pai? Ou o filho mais novo que buscou a sua liberdade? E aí? Vou deixar esse ponto de interrogação para que vocês possam refletir depois, sobretudo buscando o finalzinho da parábola. Que para aqueles que não se lembram, vão lá nos evangelhos e busquem o finalzinho da parábola e tentem concluir quem que sofria mais, aquele que buscava a libertação ou aquele que ainda estava preso a determinados ritualismos, a determinado comodismo. Nós estamos num momento onde nós precisamos aprender a buscar essa liberdade, uma liberdade, inclusive, das nossas próprias casas espíritas. Por favor, não me interpretem mal, mas nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, quando muitos de nós, se não quase todos, estamos afastados das atividades dentro das casas espíritas, é o momento de nós buscarmos a nossa libertação, sobretudo uma libertação de determinados rituais. Infelizmente, nós que somos adeptos da doutrina espírita, nós achamos, a grande maioria acha que nós não estamos presos a rituais e por isso todos estão tendo, ou muitos estão tendo dificuldades de sobreviver nesse período simplesmente porque se encontram afastados das atividades na casa espírita. Mas será que não era o momento de nós aproveitarmos esse período para reavaliar a nossa liberdade, sobretudo espiritual? O filho mais jovem saiu
e depois retornou. Depois que ele retornou, qual foi a sua atitude? Que tipo de pessoa ele se transformou depois deste período de liberdade que ele buscou? E o filho mais velho, que estava ali e que ficou, e que sequer se separou do seu pai, qual foi a sua reação? Então a gente precisa ver e entender bem o significado dessa questão libertação e, sobretudo, libertação espiritual. E voltando ao texto e aos comentários de De Luca, ele vai chamar a nossa atenção, sobretudo, para as próprias obsessões. Porque a gente já falou um pouquinho dos vícios, dos defeitos que ainda nos prendem, que ainda nos escravizam. Mas muitos de nós, infelizmente, ainda reputamos, ou pelo menos culpamos, os outros pelas nossas dores, pelos nossos fracassos, pelas nossas dificuldades. Em especial, culpamos os espíritos. Com base na questão 459 do Livro dos Espíritos, sobre a influência que eles exercem na nossa vida. E interessante que, quando as coisas vão mal, nós nos recorremos à oração, buscamos na casa espírita e aí já colocamos a culpa nos espíritos. Será que não está na hora de nós buscarmos, com os nossos próprios esforços, uma libertação? Será que não está no momento de nós deixarmos de lado a muleta e seguir o conselho do Cristo, principalmente para aqueles paralíticos: levanta-te e anda? Será que já não está no momento de nós simplesmente fazermos como algumas pessoas que foram curadas pelo Cristo, abandonar a capa? Porque muitos de nós não queremos abandonar a capa. Nós queremos ser curados por Jesus, mas nós queremos continuar com a capa. Só para abrir no parênteses, para esclarecer, a capa naquela oportunidade era exatamente um alvará, uma permissão para que as pessoas, os mendigos ou as pessoas necessitadas que não tinham condições de trabalhar, pudessem recorrer à caridade alheia. Aquelas pessoas que tinham a capa tinham a permissão para mendigar, os outros não tinham. Então muitas pessoas na época de Jesus não queriam ser curadas, porque ser curado significava exatamente abandonar a capa. Em algumas curas, os evangelistas deixam isso muito claro. Ele abandonou a sua capa e seguiu em frente. Os paralíticos, da mesma forma, Jesus diz: levanta-te e anda. Será que já não está na hora de nós levantarmos e andarmos? Isso é libertação espiritual, meus queridos. Interessante, só para fechar aqui os nossos comentários, como Kardec coloca ali no livro dos médiuns, na parte sobre as casas mal assombradas, né? Que nós estávamos estudando nesse estudo que a gente está fazendo pela Aliança Municipal Espírita, todos os dias, às 18 horas. Uma pergunta que Kardec faz a São Luís sobre este processo de casas mal assombradas, de espíritos, de obsessores. E aí surgiu o assunto ali de oração e ainda foi lembrado do exorcismo. E Kardec faz esse questionamento: como afastar esses espíritos ainda voltados ou devotados ao mal? Aí muita gente vai dizer, e é claro, não estamos querendo desmerecer, mas o próprio Kardec, creio que deve ter pensado, muitos vão dizer: não, é só através da oração, mas o exorcismo é uma oração. E aí vem São Luís e diz o seguinte: meus queridos, para afastar os bons para afastar os maus, é preciso atrair os bons. Liberdade. Libertação, para que você possa ter consciência de qual caminho você está trilhando, de qual caminho você quer seguir e de como você quer, de agora em diante, a sua própria vida. Muita paz a todos vocês. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho e as nossas vibrações. E que continuem sempre se ligando e atraindo os bons para a sua vida.
Que assim seja.